Existem algumas histórias que deixam a gente de cabelo em pé, são às vezes difíceis de acreditar. Imagine só, eis que você tem a sua vida normal, trabalha, mas de repente é dado como morto. A família fica preocupada, os filhos também. Esse caso, que precisa ser explicado, acontece aqui em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Agora a gente vai tentar entender qual é a situação e o que se passa diante desse gaúcho tratado e investigado para saber o futuro dele, se está morto ou se está vivo. Pelos documentos existe uma informação, mas aqui nessa casa a gente vai conhecer melhor essa história. Esse caso começou há 4 anos. Para que a gente possa entender melhor isso, viemos até a casa do Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Licença, como vai? Obrigado. A gente vai conversar com esse personagem curioso que está sofrendo essa situação aí. Posso passar? Opa, com licença, pode entrar. Vou te explicar melhor a situação. Rodrigo, foi bom te conhecer e você poder explicar isso. Em 2021 teve todo o início e já começou complicado, né? Porque tinha dado como morto e seu CPF constava isso na receita. Sim, senhor, foi assim que aconteceu. Eu trabalhava na Gestamp, eu fui receber o auxílio. Quando todo mundo recebeu, quando eu cheguei por lá para receber, não tinha nada, porque estava constando que eu estava falecido. Daí, em pandemia, tudo fechado, o que a pessoa vai fazer? Vai de um lado, vai de um outro, vai no hospital e vão arrumar. A empresa tinha feito um programa que era para uma qualificação para ti e tinha essa verba separada já, né? Sim, estava tudo certo. Só que todos os meus colegas receberam. Só que quando chegou a minha vez, por causa desse acontecimento, como eu estava falecido, eu não consegui receber. Daí tem prestação de carro, começou a correr juro, cancelaram a minha habilitação também. E na época tudo é muito estranho pelo fato de que puxaram os documentos e foram ver que no hospital de Vila Nova, lá na zona sul de Porto Alegre, bem longe daqui, que começou o equívoco a respeito da morte de um outro homem que estava em situação de rua, né? Sim, a questão era morador de rua, só que eu acho que ele não tinha documentação e como ele tinha o mesmo nome que o meu, eu acho que na hora de preencher lá, vamos escolher um aqui e botar os meus dados. Daí vai lá no hospital, daí vai em cartório, vai em receita e arruma e daqui a pouco vai em lá, um perito médico lá e, Fez prova de vida. Não, eu tive que ir lá, tirei as digitais, o cara reconheceu porque tinha trancado a minha carteira e eu dependia do carro, por causa que eu tenho meu filho pequeno e para trabalho também, né, que eu ia no trabalho com o carro. Rodrigo está com a habilitação suspensa e por isso não consegue fazer uma renda extra com a moto, muito menos pagar as parcelas do financiamento. Daí corre daqui, corre dali e virou uma bagunça. E eu juro, correndo, tu explicava a situação, mas não tinha como parar de correr juro. O financiamento da sua moto, né? Que também é uma espécie de ganha-pão. Sim, do carro e depois da moto. Daí fica complicada a situação. O cara tá contando aquele dinheiro para pagar a conta, chega lá, daí as pessoas pensam até que o cara tá se negando de pagar, né? Ou que você tá zombando dos outros. Zombando, daí tu chega lá, daí... eu vim resolver. Mas tá aqui o falecido, que nem até apelido eu peguei. O fantasminha, isso. Fica complicado. Eu sei que é uma situação até meio engraçada, mas pra mim que tenho conta pra pagar, chega no dia, se torna que nem eu tô sem dormir. Perco o sono, ando depressivo, com ansiedade, tudo por causa da situação aí. Ele pensou em abrir o próprio negócio no pátio de casa, mas com a documentação que consta estar falecido, não tem como. Fui lá de novo para receber o seguro-desemprego, recebi umas parcelas quando eu fui lá para pegar agora a última. Cadê a parcela? Falecido de novo, daí todo na Receita, no Ministério do Trabalho e assim se vai. Daí fica complicado, até tem os papéis aqui dentro que tem até um atestado de óbito em meu nome. Isso aí é constrangedor para mim. Daí eu quero resolver essa situação, eu quero acabar com isso. A nossa equipe de reportagem conseguiu contato com a advogada do Rodrigo, a doutora Josi está aqui, justamente para explicar outros detalhes de uns pedidos que a senhora fez na Justiça e em outros órgãos também, para que houvesse a correção desse problema e tentar entender em que etapa o problema e a situação grave deu início.
senhora conseguiu constatar, né, advogada, que chegou um momento, teve que fazer um pedido e veio também uma resposta do hospital, certo? Exatamente. Quando o Rodrigo se deu conta da situação, passou por todo o primeiro constrangimento, né, diante daquela... Ele tinha um direito, né, de benefício, foi travado pela questão de ter sido lançado o óbito. Então ele foi atrás para descobrir quem teria lançado esse óbito no CPF dele e de onde teria vindo a informação. O processo já foi finalizado. O juiz lá da Vara de Registros Públicos cumpriu, ele deferiu totalmente os meus pedidos, emitiu todos os ofícios, tá, para os órgãos, só que continua ocorrendo falha. O Rodrigo continua tendo problemas, porque toda vez que ele precisa... É recente que a gente está nesse mês aí. Exatamente. Toda vez que ele precisa de um benefício que é necessário a comunicação do Cefaz, que é necessária a verificação do CPF dele, continua constando o óbito. Na Receita Federal. Na Receita Federal. Então, hoje, nós temos que observar, no início, o Rodrigo não quis ingressar com uma ação indenizatória, porque foi um primeiro equívoco. Só que aí seguiu. Então, agora nós estamos ingressando também porque seguiu. Foram 3, 4 vezes, não foi uma situação, né? Quando agora ele foi encaminhar o seguro-desemprego, agora travou, né? Uma pessoa humilde, trabalhadora, com 3 filhos, né? Tá sustentando. Aí chega ali no final, cheio de contas para pagar, trava de novo em questão do óbito. Que isso aí suma da minha vida, porque eu preciso trabalhar, eu preciso receber e com isso eu não consigo. É um direito seu, né? Eu não consigo. Que nem agora eu abrir um negócio, eu criar um meio, um negócio, eu não posso, por causa que eu tô morto. Pois bem, como o erro começou no Hospital Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, eu vou ligar para a instituição. A gente vai tentar entender com eles o que é que possa estar acontecendo. Vou deixar aqui a ligação no Viva Voz para identificar com a administração da instituição. Você ligou para a Associação Hospitalar Vila Nova. Diz que o ramal desejado ou aguarde para ser atendido. O ramal da administração. A gente tem uma assessoria de imprensa, o Gabriel, inclusive eu passei o telefone para ele chegar às informações que ele precisa, tá? Tá. Até mesmo porque deve ter o setor que é o SVO, que está mais a par do que o nosso conhecimento. É necessário entrar na Vara dos Registros Públicos com uma ação declaratória da existência de vida da pessoa e para o restauro do documento. Então, há necessidade do ingresso em juízo. E com o ingresso em juízo, tu também pode conseguir uma antecipação de tutela para restaurar certos benefícios. Em ligação, a assessoria da Receita Federal de Brasília afirma que o órgão não tem como avançar em nada em relação ao comprovante encaminhado eletronicamente a Rodrigo Flores da Silva e que ele deve procurar a justiça local para alterar o que consta nos registros.